Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Nas aulas anteriores a gente estava vendo ali quais são os elementos composicionais de um resumo, de uma sinopse, de uma resenha, né? Para essa aula a gente vai dar um pouco mais de aprofundamento para esses conteúdos, né? Para quais são as características desses gêneros textuais, certo? Vou começar a aula novamente parabenizando vocês pelo empenho e dedicação, né, pelo esforço de estarem aí acompanhando as videoaulas, né, e reforçando aquele lembrete de sempre, né, que vocês têm que acessar o Google Classroom, clicando ali no link em já para validar a presença de vocês, né? Ao fazer isso, vocês garantem que vão receber a presença nessa aula, certo? E também, tão importante quanto validar a presença é realizar as atividades propostas pelos professores, certo? Então, vamos lá, pessoal? Caneta, caderno, material aí, lápis, borracha na mão, para a gente começar? Então, hoje a gente vai ver, aprofundar alguns conceitos, né, que nós já tínhamos visto na aula anterior. Então, na aula anterior a gente estudou sinopse e resenha, né, assistimos aí uma videoaula que tratava das características de cada gênero discursivo desses, certo? E nessa aula a gente vai continuar com sinopse e resenha, mas vamos trazer elementos novos para aprofundar o nosso conhecimento, para a gente aprender a diferenciar um gênero discursivo do outro. Então, a gente vai fazer uma retomada e uma revisão dos elementos composicionais dos gêneros discursivos, né? E com relação à análise linguística, a gente vai retomar o conceito de adjetivo, que já começamos também, né? E vamos ver a adjetivação na resenha como recurso de avaliação de produtos culturais, certo? Então, vamos lá. A palavra cultura é interessante, né? É importante a gente relembrar, retomar, que ela vem do latim culturae e significa ação de tratar, cultivar ou cultivar a mente e os conhecimentos, dentre outras acepções, né? Existem outras definições para essa palavra, né, relacionadas, por exemplo, à cultura das plantas, né, e etc. Mas no dicionário ali online eu selecionei aqui essa definição que melhor atende aqui a nossa proposta de reflexão, certo? Então, cultura como algo que é para cultivar a mente e os conhecimentos, né? Então, a cultura, ela faz parte ali dos costumes, dos hábitos de um povo, né? E a cultura é passada de geração para geração. Então, com relação à resenha, a gente tem que a palavra resenha, ela é composta pelo prefixo re, mais a palavra de novo, né? Essa ideia de novidade. Então, o radical signum, marca, sinal, significa a ideia de ressignificar uma ideia pré-existente, né? Então, a resenha, ela tem como objetivo uma visão diferenciada de algo, né, que já existe. Então, percebam que a resenha ela é feita por um resenhador, né, um autor, uma pessoa que pretende fazer a divulgação de uma determinada obra cultural, artística, literária, cinematográfica, teatral e etc. Certo? Já no jornalismo, a resenha ela é utilizada como uma espécie de prestação de serviço. Trata-se de um texto opinativo que reúne comentários e julgamentos do resenhador ou da resenhadora sobre o que está sendo analisado. A abordagem pode ser crítica ou descritiva, né? Então, hoje eu disse que nós iríamos aprofundar um pouquinho o conceito, né, de resenha. Então, a gente vai ver hoje que existem resenhas que são críticas e existem resenhas que são descritivas, certo? Então, resenha pode ser crítica ou pode ser descritiva. É um pouquinho disso que a gente vai aprender hoje, a mais, certo? Então, o que é uma resenha crítica? Observem lá. O autor aponta todos os aspectos positivos e ou negativos, né? Então, a crítica do autor, né, traz ali a subjetividade, né? A crítica, ela implica a subjetividade do autor. Então, o autor, ele vai apontar dentro daquele conhecimento de mundo que ele tem a respeito daquele produto cultural que ele está divulgando, ele vai fazer os apontamentos das coisas que ele considera positivos, aspectos positivos, mas também ele pode fazer os apontamentos dos aspectos negativos, que de repente ele acha que precisam ser melhorados, que não foram tão legais, né, na elaboração da obra. O resenhador ou a resenhadora, ele expressa a sua opinião, além de informar o leitor o que acontece na obra resenhada, que pode ser show musical, capítulo,
livro, artigo, filme, peça de teatro, entre outros produtos culturais. Então, já a resenha descritiva, ela tem uma outra abordagem, diferente da resenha crítica, porque na resenha descritiva, ela não apresenta a opinião subjetiva do resenhador ou da resenhadora, né? Então, o autor ali, ele não expressa o que ele pensa a respeito de todos os elementos que compõem a obra, nem os aspectos positivos, nem os negativos, né? Então, descrever um evento significa simplesmente fazer uma exposição dos fatos ali, né? Uma exposição dos elementos que compõem aquela obra artística, mas sem se emocionar demais, sem colocar a opinião, o ponto de vista. Então, a resenha descritiva, ela é objetiva, ela traz a objetividade. Já a resenha crítica traz a subjetividade do resenhador ou da resenhadora, do autor, né? Ou seja, traz a opinião dele, ok? Que mais? Na resenha descritiva também deve constar o nome dos autores, né? Então, se eu vou fazer uma resenha de um filme, eu tenho que colocar lá o nome do diretor, de quem elaborou aquele filme, né? Tem que constar algumas informações a respeito disso. Se eu vou fazer a resenha de um livro, tenho que constar também o nome do autor, do capítulo do livro, conto, crônica, enfim, né? Seja lá qual produto cultural eu esteja divulgando, eu tenho que colocar o nome dos autores. Também, obviamente, tem que colocar o título, né? O título completo e exato da obra, né? Artigo, livro, filme, entre outros. O que mais? O lugar e a data de publicação, né? Então, se há um filme e eu vou fazer a resenha, eu preciso colocar lá a data do lançamento, né? Ou se o filme já foi lançado e eu estou fazendo a resenha dele, eu tenho que dizer para o público quando ele foi lançado, em que época, que período, que dia, enfim, tenho que informar essa dimensão temporal, ok? Então, vamos para um teste, ver se vocês aí estão conseguindo articular essas concepções aí de resenha crítica, resenha descritiva. Olha lá, questão 1, vamos ler? A resenha pode ser crítica ou descritiva. Isso permite afirmar que, primeira possibilidade, na resenha crítica, o autor pode se posicionar, opinar sobre os aspectos positivos e negativos? Ou, segunda possibilidade, na resenha descritiva, o autor pode dizer suas percepções, fazendo o julgamento de valor da obra analisada? Um tempo para vocês fazerem. Então, galera, acertou quem marcou a primeira afirmativa como resposta correta, certo? Então, o que a gente tem? Que na resenha crítica, o autor pode se posicionar, opinar sobre os aspectos positivos e negativos, né? E na segunda afirmativa, diz lá na resenha descritiva, o autor pode dizer suas percepções, fazendo o julgamento de valor da obra analisada?
Não, né? Onde que o autor registra suas percepções e faz julgamento de valor da obra analisada é na resenha crítica, que ele pode atuar com criticidade. Na descritiva, não. Na descritiva, ele só traz ali, né, um breve relato, uma breve exposição, né, do que vai acontecer ali na obra resenhada, ok? Vamos para mais um? Olhem lá. Com relação à resenha descritiva, é possível afirmar que ela deve conter: primeira proposição, nome dos autores, título completo e exato da obra, artigo, livro, filme, entre outros, lugar e data da publicação. Segunda proposta, a opinião do autor, sua subjetividade sobre o que considera a dimensão positiva ou negativa da obra resenhada. Mais um tempo para essa questão. Vamos lá, galera, ver então, acertou quem marcou a primeira proposta como alternativa correta, né? Então, na resenha descritiva, deve constar o nome dos autores, o título completo e exato da obra, né? Essa obra é esse produto cultural que a gente chama, que pode ser um artigo, né? Publicado aí numa revista, né? Ou pode ser um livro, um filme, né? Um capítulo de livro, entre outros. Espetáculo musical, peça teatral, enfim, a gente tem várias possibilidades aí de divulgação e disseminação da nossa cultura, ok? Então, quem marcou a primeira proposta, parabéns, acertou mais essa. Agora, vamos para mais uma reflexão aqui. Leia a resenha a seguir. Considere suas características e, em seguida, responda se é predominantemente uma resenha crítica ou uma resenha descritiva. Por que a palavra predominantemente aparece agora nesse enunciado? Vejam, quando a pessoa vai elaborar uma resenha, o autor, ele necessariamente tem que trazer um pouco de texto descritivo, né? O texto descritivo é onde ele descreve, é naquele momento em que ele vai descrever ali um resumo, né? Uma síntese do que está acontecendo, do que vai acontecer, né? Na obra literária que ele está resenhando, né? Ou na obra cinematográfica, enfim, né? A obra que ele está ali fazendo a resenha. Então, ele vai fazer a descrição. Só que, quando ele traz a opinião e quando ele aponta os aspectos positivos e negativos, ele está sendo crítico, né? Ele está fazendo o papel do crítico, está se posicionando, então está mostrando a sua subjetividade, o que ele pensa. Por isso que a gente denomina de resenha crítica. Agora, se ele só traz ali uma breve exposição do que vai ser a obra, sem fazer nenhum julgamento de valor, então a gente tem que essa é uma resenha descritiva. Por isso que nesse enunciado aparece a palavra predominantemente. Por quê? Porque é no conjunto do texto que o leitor vai perceber se trata-se de uma crítica ou apenas de uma descrição. Ok? Vamos ler comigo aqui então? Bora lá? Os Saltimbancos. Editora Autêntica reedita o espetáculo musical de Chico Buarque de Holanda.
né? Então tem aqui as ilustrações, né? A gente já teve a oportunidade de ver os saltimbancos nas aulas anteriores, certo? Vamos retomar um pouquinho aqui. Os Saltimbancos, publicado em 4 de agosto de 2016. Trata-se de uma peça de teatro de Sérgio Bardotti e Luiz Henriques Bacalov, inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, em 1785 a 1863. Eles criaram uma alegoria política, na qual o burro representaria os trabalhadores do campo, a galinha, a classe operária, o cachorro, os militares, e a gata, os artistas. O barão, inimigo dos animais, seria a personificação da elite, um dos detentores dos meios de produção. Em 1977, Chico Buarque, além da criação das canções para transformar a história num musical, traduziu a fábula e a adaptou para o português. Questão 3. A resenha que você acabou de ler. Primeira proposta. Apresenta características predominantes de uma resenha crítica? Ou, segunda proposta, apresenta características predominantes de uma resenha descritiva? Um tempo para mais essa questão. Vamos ver, pessoal, então, quem acertou aí mais essa? Olha lá, então, quem marcou a segunda afirmativa como resposta correta, parabéns mais uma vez. Conseguiu aí compreender, né, as especificidades do texto de resenha crítica e do texto de resenha descritiva. Então, a resenha que você acabou de ler, que nós lemos juntos, apresenta as características predominantes de uma resenha descritiva. Apenas descreve ali, faz uma exposição, né, do que foi os saltimbancos ali, do que aconteceu na releitura, na readaptação da obra. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de adjetivo novamente, certo? Por quê? Porque os adjetivos são muito utilizados nas resenhas críticas principalmente, né? É por meio dos adjetivos que eu posso supervalorizar uma obra, né, uma obra artística, cultural, literária, né, ou fazer as críticas também, né? Os adjetivos eles servem também para eu apresentar aspectos, a dimensão negativa, né, do que precisa ser melhorado nesse produto cultural que eu estou analisando, certo? Então, o que é o adjetivo, só para a gente retomar aqui? O adjetivo é a palavra que acompanha ou modifica o substantivo, para indicar sua qualidade, estado, condição. Exemplo, homem bom, né? Então, eu tenho ali que substantivo é homem, lembra que substantivo é tudo aquilo que eu posso colocar o ou a na frente, né? Sempre que eu puder colocar um determinante, e esse determinante pode ser um artigo definido, né? O, a, os, as, ou um artigo indefinido,
uma, uns, umas, né? Quando não está claro para mim do que trata, eu coloco ali um artigo indefinido, né? Uma coisa é eu dizer, ontem eu estava caminhando na rua e vi o menino que estuda naquela sala. Então eu coloquei o na frente de menino. Então está definido para mim, provavelmente eu conheço esse menino, né? Agora se eu disser, ontem eu estava caminhando pela rua e vi um menino caminhando, né, também, enfim. Então, se eu coloco um menino, opa, esse um é um artigo indefinido, não está definido para mim quem é, provavelmente eu não conheça, por isso que eu coloco indefinido, né? Então, quando eu puder colocar um desses artigos definido ou indefinido na frente de uma palavra, essa palavra provavelmente cumpre a função de substantivo, certo? Então, aqui a gente tem homem como substantivo, né? Pensem assim, a gente tem que sempre mentalizar, eu coloco o na frente de homem. Então, o homem, logo, homem é um substantivo. E na sequência a gente tem bom. Bom é uma qualidade, né? Um atributo, é uma característica desse homem. Então, o homem bom, a gente tem que bom aqui é adjetivo, certo? Também eu posso inverter, né? Eu posso colocar bom homem, e aí muda um pouco o sentido da frase, né? Embora aqui nessa situação fique muito similar, né? Mas ele dá uma alterada no sentido da frase, certo? Agora, observem ali a diferença entre mulher grande e grande mulher, né? Aqui muda bastante, a gente percebe que o fato de você trocar o adjetivo de lugar já produz um outro sentido, né? Bem diferente, no caso aqui desse exemplo da mulher. Por quê? Eu falar fulana é uma mulher grande, possivelmente estou me referindo à altura dela, né? Ao tamanho dela. Agora, eu falar fulana é uma grande mulher, independente da altura dela, eu estou falando de algumas qualidades que ela tem e que eu a considero uma grande mulher, né? Estou supervalorizando aí e não tratando apenas de um aspecto da condição física dela, muito possivelmente. Então vejam que a troca da posição do substantivo antes ou depois do adjetivo, né, e vice-versa, modifica o sentido, certo? Então, como você está percebendo, o adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo, né? Mas geralmente, via de regra, na língua portuguesa vem depois, diferente do inglês, como a gente já tinha discutido, né? O adjetivo pode ser simples, formado por uma só palavra, por exemplo, vestido vermelho, né? Vermelho é um adjetivo simples, ele não tem duas palavras para compor, né? No caso, a cor, aqui estou me referindo à cor. Ou ele pode ser composto, formado por duas ou mais palavras. Então, eu posso dizer vestido vermelho claro, vermelho escuro, vermelho intenso, separado por hífen, né? Então, eu tenho aqui que o adjetivo é composto, quando ele se constitui de duas ou mais palavras, certo? Também, pessoal, adjetivo é a palavra que indica característica a um nome, restringindo-o ou generalizando-o. Normalmente, varia em gênero, número e grau. Exemplos. Então, eu posso ter homem calmo, estou me referindo ao gênero masculino, né? Com relação ao número, está no singular, né? E mulher calma, né? Estou me referindo ao gênero feminino e estou aí no singular também, uma mulher só, né? Não está no plural com relação ao número. Tenho ali outro exemplo, menino valente, meninos valentes, agora eu alterei, né? Com relação ao número, eu mudei de singular, que só se trata de uma pessoa, né, nesse caso menino, para plural, certo? E aí modifica a palavra, né, acrescentando ali o S. Também eu posso ter estudante inteligente, estudante inteligentíssimo. Agora eu modifiquei o grau do meu adjetivo, né? Eu quero dizer que o estudante é muito inteligente, certo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei ali um sufixo íssimo, né? A gente está utilizando ali a palavra inteligente, né, num grau aumentativo, né, para aumentar a qualidade do substantivo a que ele se refere, né, no caso aqui estou falando do estudante, né, e a gente vai ver depois que é um substantivo aí superlativo, né, absoluto, aí a gente vai estudar um pouquinho disso, composto por um sufixo também, né, o sufixo íssimo, ok? Então, a gente pode ter com relação ao grau dos adjetivos, né, o grau dos adjetivos eles podem flexibilizar, né, como que a gente flexibiliza? No grau comparativo, eu tenho, por exemplo, eu tenho o grau de igualdade, superioridade e inferioridade, né? Muitos de vocês já conhecem essa situação, né? Então, para o grau de igualdade, eu geralmente utilizo tal qual, tanto quanto, né? Eu posso dizer, o aluno é tão inteligente quanto a aluna, né? O professor de história é tão bom quanto a professora de português.
Eu estou estabelecendo um comparativo de igualdade, utilizando tal qual, tanto quanto, certo? Também eu posso estabelecer comparativos de superioridade, utilizando mais do que, né? Por exemplo, a escola que eu estudo, sei lá, é mais bonita do que aquela que eu estudava antes, né? No ensino fundamental, nas séries iniciais. Um exemplo de comparativo de superioridade. E de inferioridade, a gente tem menos do que, né? Eu posso dizer essa saia é menos atrativa do que aquela outra, enfim, né? Então, estou utilizando aí o comparativo de inferioridade, esse vocês conhecem bem, né? Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho aqui o grau dos adjetivos, quando a gente trabalha com superlativos, né? Então, a gente pode ter aqui, no superlativo absoluto, a gente tem duas subdivisões. Ele pode ser analítico ou sintético. O que isso significa? No analítico, eu uso o adjetivo mais um advérbio, né? Eu posso dizer, o aluno é muito inteligente. Então, o advérbio muito, que é um advérbio de intensidade, e mais o adjetivo inteligente, né? Para dizer que ele é bem inteligente, certo? Eu uso muito inteligente, estou fazendo um grau de superlativo absoluto analítico, usando duas palavras, um advérbio mais um adjetivo. Posso ter também o grau superlativo absoluto sintético, pessoal. No sintético, eu uso um afixo. Então, eu posso dizer, em vez de dizer o aluno é muito inteligente, que seria o analítico, eu faço uma síntese. E no sintético eu digo, ele é inteligentíssimo, né? Acrescento ali o sufixo íssimo e estou dizendo a mesma coisa que eu queria dizer, que ele é muito inteligente. Então, no analítico, eu uso um advérbio, no caso pode ser muito, mais o adjetivo. No sintético, eu faço uma síntese, um resumo e acrescento um sufixo, né? Então, ele é inteligentíssimo, belíssimo e por aí vai, certo? Também a gente pode ter o grau superlativo relativo, que pode ser de inferioridade ou de superioridade, né? Eu posso dizer, o fulano é menos dedicado que o ciclano, né? Ou o fulano é mais dedicado que o ciclano. Então, a gente tem que é um grau superlativo relativo, certo? Nossa, professora, muita informação, como é que a gente faz com tudo isso? Bom, a gente faz exercícios, né? Não tem outra forma de aprender a não ser treinando, praticando e fazendo os exercícios. Então, bora lá? Vamos ver aqui o que que tem. Então, a gente só para reforçar, né, de novo essa explicação, agora com a possibilidade de vocês visualizar os slides, eu vou pedir para focar aqui nos slides para vocês, então, terem esses exemplos para ver que não é tão difícil assim, para aprender aí o grau dos adjetivos. Então, vejam lá. No normal, a gente tem o gato é bonito, né? Então, o sujeito da frase, o gato. Bonito, predicativo do sujeito, né? Bonito é um adjetivo que é uma qualidade do gato. Poderia ser feio, poderia ser chato, sei lá, poderia ser tranquilo, calmo, né? Então, poderíamos ter outros adjetivos ali que funcionariam como predicativo desse sujeito que aqui é o gato, certo? Então, esse é um adjetivo normal. Agora, eu posso ter os comparativos, por exemplo, de superioridade. Eu vou dizer, o gato é mais bonito que o cão. Estou comparando, certo? Então, mais bonito que é de superioridade o comparativo. Se eu tiver um de igualdade, como é que fica? O gato é tão bonito como o cão, né? Ou o gato é tão bonito quanto o cão. Eu tenho aqui o comparativo de igualdade. E no comparativo de inferioridade, eu tenho o gato é menos bonito que o cão. Então, eu tenho menos, dando aí um atributo de inferioridade, né, com relação à beleza entre gato e cão. Tranquilo até aqui, né? Agora, a partir daqui que a gente tem que se dedicar a prestar um pouquinho mais de atenção. Então, vamos lá, olha. No superlativo absoluto sintético, eu tenho que o gato é lindíssimo, né? Então, eu tenho o sufixo íssimo agregado, aglutinado ao adjetivo lindo, certo? E eu fiz uma síntese. Uma síntese do quê? Eu quero dizer que o gato é muito bonito, ele é muito lindo, né? Então, em vez de usar o advérbio muito, que é um advérbio que é utilizado para intensificar, nesse caso, o adjetivo, eu utilizo aqui o sufixo. No sintético, eu sintetizo. E já no analítico, eu utilizo o advérbio mais o adjetivo, certo? E no superlativo relativo também, de superioridade, a gente tem o gato é o mais bonito de todos. Veja que no relativo eu comparo com todos os demais da sua espécie, né? Então eu digo é o mais bonito de todos. E no relativo de inferioridade a gente tem o gato é o menos bonito de todos. Então quando se trata de relativo, comparação é com todos, ok? Então vamos ver lá agora os exercícios para vocês fazerem, para
memorizar aí. Use o adjetivo inteligente e elabore uma frase para cada situação que exemplifique o grau dos adjetivos, certo? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem e para tentar resolver essa questão aí. Então, galera, vamos verificar aí quem acertou. Então, vejam, em todas as frases, os exemplos, né, a palavra inteligente se mantém igual, certo? Porém, na flexão para o superlativo absoluto sintético, a gente acrescenta o sufixo íssimo e fica inteligentíssimo, né? Então, nos demais ali do exercício que tinha sido solicitado para vocês fazerem, a palavra inteligente nas lacunas ficou igual, né? Por quê? Porque foi mantida ali as palavras utilizadas para estabelecer o grau de comparativo entre os adjetivos e o grau superlativo também, ok? Então, vamos para mais um exercício aqui. Exercício 2. Observe o modelo de atividade sobre grau dos adjetivos. Faça uma tabela igual a essa, porém traga exemplos de filmes que você gostou ou não gostou, para estabelecer comparações. Então, vocês vão pensar num filme e vão pensar aí num adjetivo para fazer as comparações. E aí, para a gente treinar o grau dos adjetivos, tanto no comparativo de igualdade, inferioridade, superioridade, quanto no comparativo superlativo, absoluto e sintético, né? Lembrando que para o absoluto a gente tem o sintético e o analítico, e para o relativo a gente tem o de superioridade e o de inferioridade, ok? Então, vamos dar um tempo maior para vocês conseguirem fazer os exercícios de acordo com essa tabela, né? Vocês vão pensar em um filme e vão trazer uma frase com um adjetivo, fazendo esses comparativos para a gente treinar o grau dos adjetivos, ok? Mais um tempinho aí, então, para vocês, bem generoso, fazer essa atividade.
Então, galera, vamos verificar lá como que ficaria a resposta, né? Como que ficaria mais ou menos, né? A resposta adequada. Então, vocês têm que prestar atenção nas palavras utilizadas para estabelecer comparações, né? Então, lá de igualdade, tão quanto, né? De inferioridade, menos quanto ou menos que, de superioridade, mais que, e por aí vai. Né? Então, tomar cuidado só com essas palavras, né? Aqui não tem como a gente fazer uma correção muito acertada, porque cada um de vocês escolheu um filme diferente para fazer aí o comparativo e treinar o grau dos adjetivos, certo? Então, só tomar cuidado com os sufixos para o superlativo absoluto e sintético, ok? Agora vamos para mais aqui uma leitura, vamos ver essa daqui. Então, vamos ler juntos. A Pixar conseguiu mais uma vez. Ao longo dos anos, o estúdio fez fama graças à capacidade de criar universos bastante criativos a partir de situações inusitadas. Após um período de vacas magras, em que até fez sucesso, mas sem a mesma originalidade, o estúdio retorna à sua melhor forma em Divertidamente. Nenhum outro filme exibido no Festival de Cannes foi tão aplaudido após a sessão quanto a animação. Questão 3. Identifique 2 adjetivos na frase. O estúdio fez fama graças à capacidade de criar universos bastante criativos a partir de situações inusitadas. Um tempo para mais esse exercício. Então, galera, verificando quem acertou, então escreveu lá que os adjetivos são criativos e inusitadas. Parabéns, certo? Mais um exercício para a gente finalizar. Observe a frase: outros filmes foram menos bem-sucedidos no Festival de Cannes do que Divertidamente. Com relação à flexão de grau dos adjetivos, temos:
um grau comparativo de superioridade ou de inferioridade. Mais um tempinho para essa questão. Então, galera, acertou quem marcou aqui a segunda proposta de alternativa, né? Estabelece um grau comparativo de inferioridade. Agradeço imensamente a participação de vocês. A gente viu hoje um pouco de sinopse e resenha, né? Gratidão pela participação. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre resenha, né? E fiquem em casa se puderem.